fiz estágio na Globo News nessa época. Globo News e TV Brasil. A TV Brasil foi uma emissora que me deu norte. Porque na época, a TV Brasil era… Hoje é ABC, eu acho. Na época, a TV Brasil, ela tinha mesmo uma premissa de jornalismo cultural. Então, para quem queria trabalhar com cultura, era um prato cheio. Para vocês terem ideia, a minha primeira entrevista na TV Cultura foi com Ferreira Goulart. Sim. Então, você já sabe, você que quer trabalhar com aquilo era muito enriquecedor. Só que a TV Cultura, você trabalhava 5 horas. Eu fazia faculdade à noite e eu, com carteira assinada, eram só 5 horas. Então, eu tinha um tempo livre na parte da manhã. E aí, eu fui fazer estágio na MPB-FM, que é uma antiga rádio que não existe mais aqui no Rio e tal. E aí, saudades. E aí, eu fui fazer estágio lá. Passou por esse luto, né? Da MPB-FM. Eu fiquei 13 anos na MPB-FM, então pensa o luto. Mas quando a MPB acabou, eu tava morando em Portugal, porque eu fui fazer um mestrado. Então, eu tava mandando material online, assim, porque foi 2017. Então, você começou na MPB essa época? Em jornalismo musical, especialmente, sim, nessa época. E aí, eu fiquei na MPB em todas as áreas que você possa imaginar. Eu comecei como estagiária, fiz assessoria de imprensa, fiz a parte de digital do site. A MPB foi a primeira rádio no Rio de Janeiro que incorporou o digital. Que legal. Então, e a gente fala isso, parece que tem 50 anos, né? Que eu tô falando, foi ontem isso. Eu sei. A gente viveu isso, né? É uma geração muito doida nossa. Que a gente viveu o mimeógrafo e o computador. E aí eu fui pra MPB, fiquei na MPB até a MPB acabar. Então, hoje eu tô dentro da Nova Brasil FM, que é uma rádio rede. Então, a gente tá no Brasil inteiro. São mais de 410 cidades que a rádio abrange. E dentro da Nova Brasil, na verdade, um pouco antes de eu entrar na Nova Brasil, eu já queria fazer uma coisa mais ampla. Não só música, sabe? Eu queria… conversar com pessoas, principalmente do segmento cultural. A gente vem de um período que a cultura está sendo muito demonizada, né? Muito criminalizada. Então, eu já estava querendo abranger um pouco. E, enfim, aí calhou da direção da rádio entender esse meu lado e da gente fazer um acordo. Olha, então eu deixo de apresentar o Faro. Mas a MPB acabou e a Nova Brasil assumiu o Faro. Não, na verdade… E aí tem muita história no meio disso. Porque assim, a MPB-FM… Queremos saber os babados. A MPB-FM acabou… Eu tava em Portugal, fazendo um mestrado em Portugal na área que eu amo… Em política, política da América Latina, que é uma área que eu amo. E tava em Portugal fazendo esse mestrado. E aí, bom, a MPB-FM acabou, eu falei… Eu tinha juntado uma grana pra ir pra Portugal e eu também tinha ido de bolsa. Então, tava coberta financeiramente. E aí, fiquei em Portugal até o final do meu mestrado, que foi setembro de 2018. Só pra recapitular, nessa época a gente tava golpe da Dilma, a gente tinha… Era fora Temer ainda. A gente achava que o fora Temer era a pior coisa do mundo, né? E aí, veio o que veio. Mas é nesse contexto que estava a minha vida. E aí, quando eu estava ainda em Portugal, eu recebi uma proposta da Sul América Paradiso para levar o Faro para lá. Então, eu fiquei ainda uns 6 meses entre Portugal e Sul América Paradiso, apresentando o Faro. Lembrando que a marca Faro não é uma marca minha. A marca Faro é uma marca… Eu também. Não, tá na ponta da minha. A marca não é minha. A marca é da ex-dona da MPB-FM. E ela te… É um contrato de sessões de imagem. Sim, de títulos, talvez. Assim, eu tenho um acordo com ela que eu posso usar, um acordo jurídico mesmo, que eu posso usar a marca, etc, etc. E enfim, ela ganha uma porcentagem do que entra pro Faro e tal. E aí, a gente foi pra Sul América Paradiso, ficamos na Sul América Paradiso 2 anos. Da Sul América Paradiso, a gente migrou pra Mood FM, que era uma rádio que é uma rádio que existe no Rio, mas que nessa época ela estava muito no início do Rio. Não sei qual é o DAI da Mood FM, mas e lá eu fiquei 6 meses. Eu ia falar 6 minutos, 6 meses. E aí, da Mood FM, a Nova Brasil FM me chamou pra ir pra lá. E eu fui, eu tô lá até hoje, são 3 anos. E é uma rádio que era assim, era o meu sonho
trabalhar na Nova Brasil, radiofonicamente falando, porque é a maior rádio que a gente tem hoje de promoção de música brasileira. Então, fazendo uma analogia, como se fosse a TV Globo do rádio, no sentido de ser a maior, de ser a que tem mais alcance. Sim. É uma rádio que só toca música brasileira, então isso é muito raro num país como o Brasil. A gente tem muitas músicas estrangeiras tocando no nosso dial. Então é uma rádio que eu tenho muito carinho, assim. Independente de eu estar dentro da Nova Brasil FM, eu sou ouvinte da Nova Brasil FM. Então eu tô muito, muito feliz lá. As pessoas ainda ouvem rádio? Muito. A rádio está em 80% dos domicílios brasileiros. Saiu uma pesquisa em 2021, pós período auge da pandemia, Sim. que o rádio ganhou uma audiência que ele não tinha desde a época de ouro do rádio. Que massa. Tenta direito, garota.